Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Crianças, ajudem os pais de vocês aí a achar a Bíblia, senão eles colocam em primeiro Reis, não tem nada a ver. Ajuda aí, Levi. Benjamin, ajuda sua mãe. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. É uma longa narrativa, mas hoje a gente só vai ler a primeira cena. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por lá, ia até lá para comer. Ela disse ao seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali e hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós, o que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e o seu marido é velho. Então ele disse: chame-a. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: nessa época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por termos a sua palavra, por podermos ouvir a sua voz através dela. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê ouvidos para ouvir a sua palavra e entender aquilo que o Senhor quer de nós essa noite. Ajuda-nos a não nos distrairmos com nada, prestarmos atenção no que o Senhor tem para nós, nos concentrarmos, Deus, neste momento. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, de novo, João Miguel, meus amigos de sempre. Benjamin reclamou que eu falo com as crianças, não falo com ele. Benjamin, presta atenção. Vocês já visitaram uma cidade que vocês têm, assim, hospedagem garantida? Pensa aí. Essa cidade, Levi, cidade onde você fala assim: não, lá eu sei que eu não vou dormir na rua. Tem? Tem. Alice, Isabela. Sabe aquele tia, aquela avó, aquele amigo que fala assim: ó, se você vier aqui, tem que ficar aqui em casa. Não tem, se você não ficar, você vai arrumar problema. Vocês já viram isso? Tem isso também? Só as crianças não, os adultos também podem balançar a cabeça. Às vezes esse convite ele é feito por nós, para nós, quer dizer, por pessoas que nem são tão amigas nossas, sabia? Sabia que tem gente que chama e fala: vai lá em casa, o famoso vai lá em casa. Vai lá em casa, quando? Ah, vai lá. Nem quer que a gente vai. Eu vou, me fala a hora, o dia que eu vou marcar, que eu vou lá. Às vezes as pessoas estão forçando a amizade, às vezes elas querem algo em troca. Muita atenção, crianças. A narrativa de hoje é sobre uma mulher que fez questão de receber sempre um profeta ali na casa dela. E eu vou mostrar para vocês por quê, por motivo muito especial. O contexto dessa narrativa aqui é um período muito difícil no norte de Israel, no reino do norte, um período de muita idolatria, muitas pessoas rebeldes à palavra de Deus por causa de uma casa inteira, uma dinastia inteira de reis maus, da casa de Omri, pai de Acabe, avô de Acasias, avô de Jorão, que foram reis que fizeram que era mal aos olhos do Senhor, pecaram, trouxeram muita idolatria ali. Havia uma decisão do profeta Elias ainda no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, de não mais insistir com aquela casa. Deus falou: não precisa morrer por causa disso, eu vou levantar 3 espadas para exercer juízo, e uma delas era o profeta Eliseu, que ele disse: vai ficar no seu lugar e vai
vai ser uma espada nas minhas mãos. Então tinham duas expectativas sobre Eliseu: que ele ficasse no lugar de Elias, fizesse as mesmas coisas que Elias tinha feito ali, mas também que ele fosse uma espada nas mãos do Senhor, um juízo na mão do Senhor. E aí então, o primeiro arco narrativo sobre Eliseu, que vai do capítulo 2 até o final do capítulo 3, fala sobre essa sucessão de Elias por Eliseu. Como eles saem de Israel num sinal da palavra de Deus saindo do meio da terra prometida, eles cruzam o Jordão, Eliseu recebe a dupla honra, então ele cruza de volta o Jordão, numa espécie de reocupação da terra prometida, a palavra de Deus voltando a ocupar a terra prometida. Pessoas vão até o seu encontro para testar o seu ministério, para receber e acolher o seu ministério. Até então que estava claro para todo mundo que Eliseu tinha substituído Elias. E aí começa uma nova série de narrativas, começaram no capítulo 4, no começo dele, de milagres de Eliseu, muito parecidos com os milagres que Elias fez. Ele vai mostrando como Deus permanece operando no meio do seu povo, vencendo, por exemplo, dívidas, que foi o que nós vimos na semana passada, no capítulo 4, do 1 ao 7, uma outra mulher que perdeu seu marido e os cobradores iriam lá buscar os seus 2 filhos. Agora o narrador coloca uma outra história, muito próxima uma da outra, de uma outra mulher, agora que não tem filhos e que não tem dívidas. Pelo contrário, é rica, abastada. Ele está contrastando intencionalmente as duas narrativas, mostrando como Deus atende o necessitado e o abastado. E ele vai colocando uma série de narrativas, como que Deus vai vencendo a morte, vence seca, vence enfermidades, para mostrar que Deus estava de novo ocupando aquela terra com a sua palavra por meio do ministério de Eliseu. E essa mulher em específico aqui, que nós chamamos de Sunamita, não é o nome dela, é porque ela era de uma cidade chamada Sunem. Ela tem uma longa narrativa envolvendo a sua fé, mas a gente vai dividir, para a gente ver calmamente os detalhes dessa história, como que a fé dela foi demonstrada, depois como a fé dela foi provada, e até que então a fé dela foi confirmada. Então, os 3 próximos encontros aí eu tenho o que dizer. Mas a gente vai começar mostrando como é que a fé dela foi demonstrada. O tema que eu gostaria de trabalhar com vocês essa noite é a demonstração da fé da cidade de Deus. Como é que o justo, como nós cantamos aqui, expressa, demonstra, evidencia a sua fé. Os primeiros versos dessa narrativa, a gente tem claramente uma demonstração de uma mulher que tinha fé na palavra de Deus, que confiava na palavra de Deus. E o texto vai nos ensinar muito sobre isso. Pelo menos 4 coisas, dá para a gente organizar essa narrativa com 4 elementos que demonstram o que o texto está nos ensinando sobre ter fé na palavra de Deus. Como é que essa mulher demonstrou fé num ministério como o ministério de Eliseu, centrado na palavra de Deus? A fé na palavra de Deus, ela é demonstrada aqui nesse caso com sustento, com reconhecimento, com acolhimento e com contentamento. Sustento, reconhecimento, acolhimento e contentamento. Agora, antes da gente explorar cada um desses pontos, eu sempre gosto de deixar muito claro que, por mais cativantes que sejam as personalidades dessas pessoas na narrativa, a história não é sobre elas, a história não é sobre a Sunamita, a história não é sobre Eliseu, a história não é sobre Geazi. Sempre o personagem principal da narrativa bíblica é Deus agindo no meio do seu povo, através do seu povo, sustentando o seu povo. Não, porque a gente corre um risco de transformar essa leitura aqui numa leitura de performance. Na performance vitoriosa da Sunamita, que sustentou com pão o profeta, fez um quarto, recebeu em casa. Isso não era mera demonstração de altruísmo. Ela não estava fazendo isso porque ela era uma mulher assim empoderada, resolvida, com um marido assim que acatava os seus projetos. Não. O que nós estamos vendo aqui, como eu falei para vocês, Eliseu é um símbolo de reocupação da palavra de Deus. Eliseu é comparado aos carros e às carruagens de Deus em Israel. O que essa mulher está alimentando, sustentando, o que ela está acolhendo, reconhecendo, se contentando, é com a palavra de Deus.
é uma demonstração, é uma evidência para que Israel todo pudesse aprender com essa história como se evidencia fé, confiança em tempos tão idólatras, em tempos tão conturbados. Se você se lembrar, a narrativa anterior, como é que o capítulo 3 termina? Com horror, com o rei dos Moabitas, Mesa, sacrificando o seu filho para poder se manter. Esse é o tempo. E aí então o narrador coloca do lado outras duas histórias de duas mulheres, uma pobre e uma rica, para ensinar a Israel, e para me ensinar, e para te ensinar, como é que a gente tem fé. Eliseu, ele é um contramovimento da idolatria. E é muito interessante que o historiador aqui, ele utiliza-se de detalhes sutis, mas muito ricos, é por isso que a gente dividiu a narrativa, para mostrar como que Eliseu, a presença de Eliseu era, de certa maneira, a presença do próprio Deus ali. Eliseu, como portador da palavra de Deus, era para aquelas pessoas uma possibilidade de elas terem acesso a Deus que elas não tinham, porque o templo estava no Reino do Sul, em Jerusalém, eles não tinham acesso, eles tinham um rei mau, um rei idólatra, que não lhes permitia um culto. E veja, o que essa mulher aqui reconhece e se esforça para manter perto, é a presença de Deus. Veja que ela constrói um quarto, e os móveis que ela dispõe ali, não é assim, já ouvi tanto sermão sobre isso aqui, uma cama para o profeta poder dormir, uma mesa para ele poder estudar. Já ouvi muitas aplicações disso. Mas aqui a mensagem, claramente, são móveis que remontam ao mobiliário do templo. Há uma mesa, como a mesa dos pães. Há uma lâmpada, a palavra hebraica aqui é menorá, como havia uma lâmpada ali também. Há uma cadeira, como a Arca da Aliança era um trono. E há ali o profeta, a palavra de Deus. Vejam que o tempo todo a relação dele com a mulher é mediada por Geazi, assim como a relação do povo de Deus com o lugar santo era mediada pelos sacerdotes. Aqui, ela chama ele não de homem de Deus, como a mulher do capítulo 4, ela chama ele de santo homem de Deus. A primeira vez que essa palavra santo, kadosh, aparece no hebraico é lá em Êxodo, no capítulo 19, no momento áureo da aliança de Deus com o seu povo. O autor está sutilmente remontando, é como se ele estivesse dizendo, olha, Eliseu, uma espécie de encarnação aqui da palavra de Deus. Vocês vão ver no versículo 23 que ela foi até ele no sábado, no dia da lua, ela ia nas datas que as pessoas iam ao templo. Tudo isso, eu não estou querendo fazer o que a gente chama de uma leitura alegórica, ficar tentando achar símbolos e sinais em coisas do texto. O que eu quero mostrar para vocês é como que aqui as expectativas que estavam sobre o templo são transferidas para Eliseu, não porque ele fosse melhor do que outros, mas porque ele era o instrumento de Deus para trazer a palavra do seu povo, e como que isso antecipa de uma maneira muito maior a encarnação de Cristo Jesus também como Deus conosco, que não estava no templo, que inclusive disse aos seus opositores que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, falando do próprio corpo. Não é preciso muito esforço para perceber como que expectativas estão sendo criadas aqui, que só o Senhor Jesus vai poder suprir. Então a boa notícia, o Evangelho no livro dos Reis está no fato de que quando a gente lê essas expectativas e a gente percebe a demonstração da fé dessa mulher, como que ela evidencia sua confiança na palavra de Deus, isso se torna uma lição muito grande para nós, que vimos Cristo Jesus encarnado, a palavra de Deus, habitando entre nós, e que exige de nós igualmente essa fé, esse acolhimento, esse reconhecimento, esse contentamento que nós vamos falar aqui. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia no livro dos Reis. Agora vamos voltar para os pontos. Em primeiro lugar, volte seus olhos para o texto, no versículo 8, O que a gente vê aqui é como que a fé na palavra de Deus ela é demonstrada em primeiro lugar com sustento. Veja o que diz o versículo 8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse em sua casa
todas as vezes que ele passava ali, ele ia até lá para comer. Sunem é uma cidade que ficava 30 quilômetros de Abel-Meolá, que é a cidade onde Eliseu nasceu, e 40 quilômetros do Monte Carmelo. Então ela ficava no meio, tanto de onde ele nasceu, como um lugar importante para o ministério, tanto de Elias quanto de Eliseu. Então era uma rota que ele percorria muitas vezes, ficava 7 quilômetros de Jezreel. Então era uma rota que ele percorria muitas vezes ali. 25 quilômetros, 30 quilômetros, era o que uma pessoa conseguia fazer num dia de viagem. Era uma rota provável do trabalho dele, devia ter escola de profetas ali, onde ele tinha que visitar. E nessa cidade tinha uma mulher rica. A palavra aqui literalmente é grande, larga, notável, abastada. Ele está fazendo um contraste com a outra mulher, que era pobre, que não tinha condição de pagar suas dívidas e ia ter que entregar seus filhos. Aqui não, a gente é uma mulher sem filhos, mas muito rica, que ao invés de precisar ser socorrida, estava sustentando o ministério do profeta. E veja, tem um termo aqui que diz nas nossas Bíblias que ela insistiu. Ela não só espontaneamente, quando ele passava lá e lembrava, ela assim sugeria que ela poderia lhe dar alguma coisa. O termo aqui é uma palavra forte, é agarrar, é prender, é restringir. Ela insistiu, falou, não, você vai ficar aqui. Lembra, crianças, quando eu falei para vocês sobre a casa para onde a gente ia? Lembra, Elisa, quando eu falei, você vai ficar aqui em casa, você vai comer. E se é uma casa de uma tia, de uma avó, ela fala, você vai comer mais, 11 horas da noite, lanchinho. É a sunamita. Vai ficar aqui, Eliseu. Não, vai ficar aqui. Logo nos primeiros versos, a gente tem a insistência dela, a intencionalidade dela de o receber todas as vezes que ele passava por lá. Não era algumas vezes, a maioria das vezes. Sabe o que é todos no hebraico? Todos. O texto está querendo nos ensinar aqui é que num tempo de muita idolatria, de muita gente longe dos caminhos do Senhor, a fé na palavra de Deus era demonstrada com sustento. Se por um lado a gente tem clareza na narrativa anterior, do versículo 1 ao 7, que Deus sustenta a vítima, que Deus cuida da viúva, do órfão, como Ele cuidou. Por outro lado, a gente também vê que Deus cuida dos ricos. Os ricos são alvo do cuidado de Deus. Por muito tempo aqui no Brasil e na América Latina de maneira geral, tem uma teologia mediada por análise sociológica que vai dizer que o alvo preferencial de Deus é só o pobre. Não é isso que a gente vê nas Escrituras. O ser humano é o alvo principal de Deus. Todos eles precisam de redenção. Não é só uma questão de libertação econômica. Agora, enquanto a primeira precisava pagar dívidas, a outra tinha recursos para sustentar, para colaborar com o ministério da palavra. O Senhor Jesus experimentou algo muito parecido. O Senhor Jesus gozava de mulheres que tinham sido abençoadas por Ele, alcançadas pelo seu ministério, pela palavra do reino de Deus, e que lhe serviam com seus bens. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: e aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Hospitalidade e generosidade sempre foram virtudes distintivas dos cidadãos da cidade de Deus, a ponto de, por exemplo, a hospitalidade aparecer em mais de uma lista como critério para a gente escolher presbíteros e pastores. Eles têm que ser hospitaleiros. E quanto a nós? Como nós temos usado os nossos recursos em relação ao ministério da palavra de Deus? A gente é intencional nisso? A gente insiste, como a mulher insistiu, com força, com violência? Ou a gente trata de uma maneira assim, mais ou menos espontânea, com desconfiança?
A nossa forma de lidar com os nossos recursos é uma demonstração da nossa fé ou é uma evidência, uma demonstração da nossa incredulidade na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus? Não vou investir nisso não, assim, pregação, não. Bíblia, distribuição, plantação de igreja, obreiro, outro seminarista, missionário, não precisa disso. É sinal de incredulidade? Camuflado, travestido de gestão financeira? Judas era o gestor financeiro, não tenho nada contra os gestores financeiros. Só que Judas era o gestor financeiro de Jesus. E quando foram lá derramar um unguento precioso, ele falou assim: podíamos ter alimentado os pobres, eu tinha um projeto melhor. Às vezes, a mesquinharia vem travestida de projetos melhores. A gente faz isso de maneira intencional ou agressiva? A gente é espontâneo, frouxo? A gente faz isso todas as vezes ou quando dá? Primeira lição do texto é que a fé é demonstrada com generosidade, com sustento dos ministérios da palavra de Deus. Essa é a primeira. Agora a segunda lição é que, além disso, a fé na palavra de Deus ela é demonstrada com reconhecimento. Veja o versículo 9, o que ele diz? Ela disse ao seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. O fluxo do texto continua agora com ela, um diálogo com o seu marido, que como ela, a gente não sabe o nome, e só aparece aqui de maneira muito diminuta, evidenciando de novo a sua fé agora, não mais só o sustentando, mas com um reconhecimento. Observe o tempo, eu tenho percebido, eu tenho visto que esse homem que sempre vem aqui, veja que é um processo que ela chega à conclusão depois de um tempo, não é fruto de uma empolgação. Nossa, o homem de Deus que veio aqui ontem, você viu? Arrepiei a hora que ele falou, você viu aquilo lá que ele disse? Nossa, vamos fazer, ele é um homem de Deus. Não é fruto assim de um arrobo de empolgação, de uma euforia, não é assim um critério apressado. Não é por causa de coisas que ela ouviu falar dele. Você ouviu falar do Eliseu? Não. Temos visto ele quando vem aqui. E o que ela viu? O que ela chama ele? Santo homem de Deus. Esse é um termo, eu mencionei para vocês na outra semana, ele é uma expressão que aparece só 75 vezes no Antigo Testamento. Parece que é um negócio comum, né? A gente chama homem de Deus, mulher de Deus, mas é incomum no hebraico. 75 vezes no Antigo Testamento. E 55 vezes aparece em 1º e 2º Reis. Então é um termo dos livros narrativos. E Eliseu recebe esse título 29 vezes. A primeira vez foi a mulher da passagem do capítulo 4, quando ela foi ao homem de Deus. Aqui é a segunda vez, mas há um adicional aqui: santo homem de Deus. Kadosh, o termo que eu mencionei para vocês. Ela reconheceu a santidade dele, ela reconheceu como ele estava separado para um uso exclusivo, ele era claramente um instrumento nas mãos de Deus, porque a fé, o que o autor está querendo nos ensinar aqui, é que a fé ela é evidenciada com reconhecimento. A gente reconhece, quando tem fé na palavra de Deus, quando sustenta essa palavra, quando nós servimos os ministérios dessa palavra com os nossos bens, a gente é capaz de reconhecer aqueles que são de fato separados para isso ou não. O Senhor Jesus experimentou esse reconhecimento também em diferentes fases do seu ministério. No começo do seu ministério, no capítulo 4, versículo 22, era interessante porque as pessoas sempre atribuíam ele a sua origem familiar ou sua origem humilde. Diz lá no capítulo 4 assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Claramente reconheciam que Jesus era diferente. Mateus capítulo 7 diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E até no final do ministério de Jesus, em Mateus capítulo 13, diz que chegando à sua pátria, ou seja, depois que ele foi e voltou, ensinava nas sinagogas, e de sorte que se maravilhava e diziam: de onde veio este, com tanta sabedoria e essas maravilhas?
Em diversas ocasiões, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, escrevendo aos Coríntios, ele adverte as pessoas, dando características de bons mestres e de falsos mestres. Ele os adjetiva, ele não os poupa, não é uma questão assim, não, eu não gosto muito dos ministérios desses. Era assim, Timóteo, faça-os calar. E quanto a tu, fale, porém, conforme os oráculos de Deus. A gente tem critérios muito claros para reconhecer um ministério da palavra de Deus e um ministério que não é conforme a palavra de Deus. E a minha pergunta é, nós temos reconhecido ministros e ministérios da palavra de Deus? Nós estamos identificando a santidade desses ministérios? A gente usa o tempo e a ocasião que eles estão conosco, não é pela internet, na caixinha de pergunta, no YouTube, no livro, não, conosco. A gente tem condições de dizer assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma iniciativa de Deus, é uma igreja saudável. Ou a gente é tomado por empolgações. Conheceu ontem, ouviu ontem a primeira vez, nossa, achei maravilhoso. A era digital, em que a gente está distante e que as pessoas recortam as coisas na mídia, no seu Instagram, só posta o que é bom, só posta o que vai cooperar para a imagem que está sendo construída, é fácil a gente se enganar. Essa mulher demorou para falar com o marido dela, ela já o servia, ela já o alimentava. Mas ela avaliou com critérios bem concretos, enquanto estavam com eles, depois de muito tempo, que ele era um santo homem de Deus. A fé dos cidadãos do reino de Deus, ela é demonstrada também por esse reconhecimento. Agora, não termina no reconhecimento. A fé da palavra de Deus também ela é demonstrada com acolhimento. Veja como ela continua a conversa com Maria no versículo 10 e 11. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. A conversa com o marido dela não foi assim, bem, homem de Deus, aquele lá, não é? Ele vem aqui, tem tanto tempo, eu nunca te falei isso, eu queria te falar, até essas conversas à noite, assim, ou no carro, em casa no carro. Que à noite cada um está dormindo num horário diferente. Nossa, eu esqueci de falar, é um homem de Deus, não é? Toda vez que ele vem aqui, já viu, ele não faz isso, ele não deixa de fazer aquilo, o Geazi, até o Geazi bonzinho. Não é? E aí ela poderia assim parar e ele fala assim, é mesmo, né? Ela, é mesmo, vamos continuar sustentando? Vamos continuar sustentando. Não é isso que ela faz. Tem um reconhecimento para dar um próximo passo, acolhimento. A fé, ela é demonstrada não só num reconhecimento assim abstrato, é mesmo, é um homem de Deus, né? Mas deixa ele para lá, quando ele quiser um pãozinho a gente dá aqui, Geazi também a gente alimenta na conta dele, mas assim, tá bom, né? Ele lá, a gente aqui, né? É bom. Não. Vamos construir um quarto para ele. Algumas bíblias aí de vocês trazem assim, obra de pedreiro, não tem um negócio assim, obra de pedreiro, que tem uma palavra lá para muro. Ela não quer fazer um puxadinho na casa, não é uma tenda, não é um negócio provisório, é um acolhimento permanente. Vamos construir um lugar aqui para ele ficar aqui, eu quero a presença de Deus aqui, ele é um santo homem, é um privilégio para nós, numa época de idolatria tão grande, a gente tem um homem de Deus que toda vez que vem aqui, a palavra de Deus está com ele é claramente um homem de Deus, eu quero ele aqui. A gente vai ter possibilidade de acessar algo que o povo de Deus não consegue acessar, porque o templo está longe. Vamos colocar uma mesa, uma cama, uma cadeira. A proposta de acolhimento aqui não era uma proposta de acolhimento momentâneo. Quando desce, não, vamos, quando ele quiser, quando der, quando tiver espaço, quando a gente tiver agenda. Era permanente. O que o autor está querendo nos ensinar aqui é que a fé ela é demonstrada não só sustentando, reconhecendo, mas acolhendo. Essa mulher, ela não só manteve relações higiênicas com ele, no sentido de, não, a gente manda uma contribuiçãozinha, mas não quero saber muito como é que está a vida dele, não. Ou tipo assim, nossa, realmente é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, é um missionário, é um pastor abençoado, mas eu quero ele bem longe. Tá bom ele lá, eu aqui. Trouxe para dentro da casa dela.
falou com o marido dela, vamos trazê-lo para cá. Eu não quero só manter um relacionamento superficial, contribuindo com ele de longe. Eu não quero assim, um relacionamento assim, abstrato, reconhecendo que ele é um homem de Deus e isso não mudando nada na minha vida. Eu quero acolhimento íntimo e permanente. Eu já mencionei sobre a hospitalidade como uma virtude. O apóstolo Paulo, escrevendo para Filemão, lá no finalzinho da carta, ele lembra, olha, prepara aí um quarto para eu me hospedar quando eu for com você. Ele desfrutava disso também. Agora, o Senhor Jesus, quando ele falou sobre esse assunto aqui, ele estabeleceu uma correlação difícil da gente correr dela. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 40, ele fala assim, quem receber vocês, está falando para os discípulos, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der o de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este um meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O Senhor Jesus não apenas prometeu galardão, recompensa para quem os recebe, para quem traz água, só aqui 3 vezes já hoje. Vitor está com galardão. Amém? Mas ele disse assim, quem recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. A gente tem essa dimensão. Nós, quando pensamos em hospitalidade e acolhimento, a gente pensa nesses termos, de que nós estamos acolhendo Cristo. Não é só uma pessoa que a gente gosta, não é só alguém que tem as mesmas afinidades, não é só alguém que tem a preferência político-partidária, cultural, está no mesmo momento familiar. A gente percebe que a gente se está recebendo um discípulo, está recebendo um profeta, um justo. Nós estamos recebendo Cristo Jesus e o Pai que o enviou. A gente mantém os relacionamentos nessa qualidade, íntimo e permanente, ou é superficial e instável? Como é que a gente tem acolhido a palavra de Deus? A gente se esforça nisso, a gente move, a gente constrói dinâmicas próprias para acolher isso. Eu tenho atendido muitas pessoas e tido conversas sobre comunidade, comunhão. Não se constrói comunhão superficialmente. Não se constrói comunidade uma vez ou outra. Comunidade se constrói quando a gente muda a nossa vida. Quando a gente abre mão de descansar entre um culto e outro e vai num velório, no meio dos cultos. É assim que constrói a comunidade. Tem que insistir, tem que andar mais, tem que dar a volta, tem que ir levar a pessoa quando não é o caminho da sua casa. Não tem comunhão, acolhimento, galardão para relacionamentos espontâneos, superficiais, à distância, limpinhos. É difícil mesmo. A hospitalidade, o acolhimento, ela é uma evidência da verdadeira fé dos cidadãos da cidade de Deus. Sustento, reconhecimento, acolhimento e, em quarto e último lugar, contentamento. Vamos ver o que diz do versículo 12 até o 17 agora. Então disse ao seu servo Geazi, chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer, tu tens feito muito por nós, o que poderíamos nós fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse, o que faremos por ela? E Geazi respondeu, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então ele disse a ela, chama. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse, nessa época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito.
Depois de tantas descrições da fé dessa mulher, depois de tantas evidências de que ela tinha uma fé verdadeira, do que ela viu, do que ela fez, Eliseu então para num determinado momento, e ele também, depois de muito tempo, depois do tempo inclusive que ele foi reconhecido como um santo homem de Deus, ele vira para Geazi e fala assim: a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Veja como é diferente do capítulo 4. Obrigado, viu? Tá bom já por hoje, né? Valeu. Ele, diferentemente da mulher do capítulo 4, ele olha para ela e ela não vem pedir ajuda para ele. Ele oferece ajuda. Veja o contraste. O que eu posso fazer por ti? Mediado por Geazi, lembra? Ele fala com Geazi, Geazi fala com ela chega até a porta. Veja essas conexões levíticas com a santidade, aquele lugar, não é só privacidade, santidade. E ela fala assim: não, eu estou bem, eu vivo no meio do meu povo. O que ela está falando? É um outro contraste com a mulher. Vocês lembram quando eu falei para vocês que o caso da mulher do capítulo 4, começo do capítulo 4, que ela tinha dívidas e ela tinha que dar aos seus filhos? Tinha uma série de institutos legais no Levítico, Números e Deuteronômio, para não permitir que uma pessoa fosse escravizada de novo, como os filhos daquela mulher seriam. Só que ela não tinha um goel, um resgatador, não tinha um tio, um homem, um avô, não tinha um homem mais velho para resgatar aquelas crianças. Por isso ela foi até o homem de Deus. O que essa mulher está falando aqui? Não, eu estou no meio do meu povo, eu tenho gente. Eu vivo bem no meio do meu povo. Eu não sou desamparada. Eu não estou assim, querendo alguma coisa. Eu tenho contentamento. Eu não estou fazendo para alcançar alguma coisa. Eu já tenho, eu estou bem. E a gente sabe o que ela não tinha, mas ela está bem. Ele oferece para ela e fala assim: olha, eu posso interceder com você, eu posso falar com o rei, eu conheço o Jorão, ele está por aqui, eu estou por aqui com ele, está facinho. É só você falar comigo que eu falo com ele. Eu conheço o comandante do exército, são os 2 cargos mais altos, eu tenho conexões, ele vai dizer, eu tenho contatos. Ela fala: eu não tenho dívida, não tem ninguém vindo atrás de mim. Talvez você está pensando na outra moça lá, eu estou em outra circunstância. Só que ele não desiste. E aí vem Geazi. Geazi, o nome Geazi significa aquele que enxerga. O Geazi, ele via coisas. E não é porque ele era vidente, não, e nem aprendiz de vidente, não. Ele era bisbilhoteiro mesmo. Ele falou assim: ela não tem filho. E o marido dela é velho. Foi ideia de Geazi isso. Falou: manda chamá-la de novo. E ela foi de novo. Quando a gente lê ela não tem filho, a gente pensa assim: ela não pode ter filhos, não é? A gente não pensa nisso? A gente pensa assim: tem alguma coisa que aconteceu que ela não pode ter filhos. O texto não diz isso. A gente inclusive nem sabe porque ela não tem filho. Ela pode ter perdido, ela pode nunca ter tentado. O que o texto está querendo chamar a atenção é o seguinte: ela não tem filho, o marido dela é velho, ou seja, em pouco tempo ela vai ficar por conta própria. Em pouco tempo ela não terá ninguém para sustentá-la, mesmo sendo rica, mesmo habitando em meio ao seu povo. Ela está bem agora, mas em pouco tempo ela não estará. Ele falou assim: manda chamar. Ela foi. Ele falou assim: daqui 1 ano, nessa época, você vai estar abraçada com um filho. Essa expressão, daqui 1 ano, abraçarás um filho, ela aparece uma outra vez na Bíblia, uma vez só, a mesma expressão hebraica. Em Gênesis capítulo 18, versículo 10 e versículo 14. Sabe o que fala lá? É Deus falando com Sara. Daqui 1 ano, abraçará um filho também. E Sara ri. Para ela era impossível. A mesma coisa. O autor está querendo nos remontar e reconectar aqui um tema bíblico clássico da mulher sem filhos. E aí a gente lembra de várias. A gente lembra de Sara em Gênesis 11, a gente lembra de Rebeca depois dela em Gênesis 25, a gente lembra de Raquel em Gênesis 29, Manoá, a mãe de Sansão, Ana, a mãe de Samuel, Isabel, mãe de João Batista em Lucas capítulo 1. O que o autor está querendo nos mostrar aqui é que Deus, o Deus de Israel, que Eliseu estava diante dele, ele consegue trazer fertilidade. Não é Baal o Deus da fertilidade, como acreditavam na época. Quem consegue dar vida, e a gente vai ver daqui a pouco na próxima sessão, vencer a morte, é o Deus de Israel.
Ele faria de novo com essa mulher. Ela não precisava se resignar na situação dela, resignação meio misturada com contentamento. Ela iria desfrutar, ela iria se contentar de novo com a palavra de Deus. A ênfase no texto, quando termina no 17, é que aconteceu de acordo com a palavra de Eliseu. O que o autor está querendo nos mostrar aqui é que a evidência da fé é contentamento também. Isso fica muito claro na vida dessa mulher, por quê? Porque mesmo ela estando numa posição de sustentar o profeta, acolher o profeta, reconhecer o profeta, ela não assume duas posturas que são péssimas e que mostraria que ela não tem fé. Ela não assume uma postura de estar acima de Eliseu, dizendo assim, eu já sustento, eu já cuido dele, deixa ele lá, eu aqui, o quarto dele está lá, está tudo prontinho, ele vai lá e pronto, eu não quero conversar nada com ele não. Todas as vezes que Eliseu mandou chamar, ela foi. Você viu como é que ela fala com ele? Não minta a sua serva. Ela que sustentava ele, ela era rica. Não minta para a sua serva. Mandou, ela chamou, ela foi, voltou. Ia todas as vezes. Agora também, ela não mantém essa relação distante com ele de superioridade, ela se põe numa relação de serva, mas também ela não assume uma postura de quem quer acumular créditos. Que bom, Eliseu, que você percebeu que eu estou cuidando de você. Eu tenho umas coisas sim para você interceder. Com o rei, com o comandante do exército, com Deus, eu tenho uma lista. Que bom que você perguntou. Ela não faz isso. Mas eu estou bem, eu estou contente. Eu acolhi, eu reconheci, eu sustentei, porque eu estou bem. Ele chama, ela vai. Ele oferece, ela rejeita. Ele promete, ela diminui a expectativa. Ela não está duvidando aqui. Ela está dizendo, olha, é muito difícil. É como Sara, riu. Muito difícil. Mas ela estava contente com o que Deus tinha dado para ela. E por isso que ela conseguiu desfrutar da palavra de Deus. Por isso que, dado um ano, ela estava lá exatamente conforme a palavra de Deus tinha dado para ela. Ela podia ter rompido com Eliseu. Eu falei, Eliseu, não minta para mim. Eu sei quem é o meu marido. Não dá. Por favor, pegue suas coisas e vá embora. Chega. Já deu essa relação que estava até boa demais para você vir agora com esse papinho. Ela recebe a palavra de Deus, mesmo sem saber como fazer. Agora, para terminar, eu queria te chamar a atenção para uma última coisa só. Em todos esses casos que eu falei para vocês, Sara, Raquel, Rebeca, Manoá, Ana e Isabel, todos esses casos dessas mulheres na Bíblia que não tinham filhos, todos os filhos delas eram homens importantes no reino de Deus. Todos ocuparam alguma posição estratégica na história da redenção, menos esse menino aqui. Você sabe o nome desse menino? Nem eu. Ninguém sabe. Muito provavelmente ele aprendeu a profissão do pai dele, que já era idoso, trabalhou na roça a vida toda, morreu. Ninguém sabe. É o único caso de uma mulher que não tinha filhos e que aqui tem, e que deve ter sido um fazendeiro a vida toda dele. Sabe por quê? Porque a gente é mais amado por Deus do que útil para Deus. Deus nos ama muito mais do que precisa de nós. O contentamento com a palavra de Deus, o desfrute da palavra de Deus, ele é evidenciado como sinal, como expressão de uma fé verdadeira. Não é para alguma coisa. Se o Huckmacher falou que a arte não precisa de justificativa, imagina a fé. Não precisa disso para algo. Nosso Deus é muito mais um pai amoroso que chama a gente para trabalhar do que precisar que a gente faça alguma coisa. Ele não precisa do nosso trabalho, mas Ele gosta da gente por perto. Todas as vezes que for apresentado para você um Deus mesquinho, um Deus que fica contando as coisas para você, tome cuidado. Esse Deus é o Deus da serpente lá do jardim. Você lembra? Deus falou para Adão e Eva, de todas as árvores do jardim, comam livremente. O que a serpente fala? O que ele disse? Para não comer, porque senão vocês vão morrer. Não disse para não comer. Deus não é mesquinho. Eva tinha que ter falado assim, não é essa a palavra de Deus. Deus não é mesquinho. Deus se alegra em dar aos seus filhos. Deus cuida do rico e do pobre. Deus gosta de dar filhos a mulher estéril. E não é só
para dar grandes heróis, para fazer alegre o seu povo. Acolhimento da palavra de Deus, o acolhimento desinteressado, o acolhimento resignado em obedecer a Deus é evidência de fé verdadeira. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ama muito mais do que precisa de nós. Somos gratos porque o Senhor nos sustenta, nos acolhe, nos enche de contentamento. Nós te louvamos por isso, Deus. Te pedimos que o Senhor não nos deixe cultivar uma imagem de Ti mesquinha, pequena. Não deixe que a generosidade, a hospitalidade sejam abafadas por mesquinharia. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer ministérios, iniciativas saturados da Sua palavra, para a gente contribuir, para a gente se esforçar, para a gente organizar toda a nossa vida em torno da comunhão verdadeira com esses homens e essas mulheres, com esses justos e com esses discípulos, para que o Seu nome seja glorificado. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.